Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de detalhes em altura de ideais primos. Para nós aqui, fixando algumas notações, a gente vai considerar sempre um anel nesse vídeo. Tá? E aí o primeiro resultado que nós vamos ver hoje, o primeiro resultado parece ser bem razoável, se a gente pega dois ideais primos do anel A com um ideal primo dentro do outro, então a altura do ideal primo P tem que ser menor ou igual à altura do ideal primo Q. Tudo bem? Então, tranquilo, né? Parece ser um resultado bastante razoável e a gente vai provar que essa coisa que salta aos olhos de ser verdade, de fato, se concretiza. Então, como é que a gente vai provar isso? A gente vai pegar aqui um número T qualquer, um natural não negativo, tal que existem, digamos aqui, P0 até PT, ideais primos de A, tais que a gente consegue, com esses ideais primos, montar uma cadeia de ideais primos encaixados, estritamente, né? Onde aqui o tésimo termo é o elemento P. Tá? Então, a gente vai supor que a gente tem T elementos primos aqui para trás do ideal primo P. Tá? E aí, como o P está contido em Q, se a gente supõe aqui, ó, como o P está contido em Q, aliás, essa inclusão não precisa ser própria. Então, como o P está contido em Q, então a gente tem, de fato, uma cadeia de ideais primos dessa forma aqui, ó. ET, contido, aqui o P, né? E isso aqui está contido em Q. E aí, duas coisas podem acontecer, né? Ou essa inclusão aqui é estrita, ou essa inclusão aqui, ela é, na verdade, trivial, ela é uma igualdade, né? Então, é só analisar esses dois casos tranquilos. E se P é igual a Q, então, naturalmente, a gente vai ter uma cadeia de ideais primos que termina em Q com T elementos, né? Então, nesse caso aqui, trivialmente, o T é menor ou igual à altura de Q por definição. E caso a inclusão seja estrita, se P está contido propriamente em Q, então aqui a gente vai ter nessa hipótese, né, isso daqui vai colocar aqui uma inclusão estrita, se essa hipótese for satisfeita, e aí nós vamos ter aqui ó, T mais 1 ideais primos atrás de Q, certo? Estritamente. Então, pela definição da altura de Q, o T mais 1 vai ter que ser menor ou igual à altura de Q. Mas se o T mais 1 é menor ou igual à altura de Q, em particular o T tem que ser menor ou igual à altura de Q, certo? Já que o T é menor do que o T mais 1, tá bom? Então, em qualquer caso, quando a gente pega um número T arbitrário, aonde é possível, com esse número T, obter uma cadeia de ideais primos com T ideais primos terminando em P, esse número T, necessariamente, para qualquer T satisfazendo isso, ele tem que ser menor ou igual à altura de Q. Tá? Então, pela definição, segue que a altura de P, né, que a altura de P é o máximo entre esses números, por definição, a altura de P necessariamente tem que ser menor do que a altura de Q. Tá? Então, por definição, a altura de P tem que ser menor ou igual à altura de Q. Então, esse resultado bonitinho está demonstrado, algo que era bem razoável de imaginar que fosse verdade, agora está estabelecido, então sempre que a gente precisar usar, a gente pode usar. Pessoal, antes de continuar nos próximos resultados, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse resultado aqui também, quando a inclusão é estrita, né? A gente viu que quando a gente tem uma inclusão... Deixa eu só voltar em tela cheia aqui. Isso. Quando a gente tem uma inclusão, P contida em Q, a altura de P é menor do que ou igual à altura de Q. E aí, quando a inclusão é estrita, a gente consegue mostrar que o tamanho aqui, a diferença, a altura de P é estritamente menor que a altura de Q também, que é bastante razoável, tá? E aí, a gente vai mostrar isso provando, basicamente, que quando isso aqui acontece, a altura de P é menor ou igual à altura de Q menos 1. Bem fácil, tá? Então, como é que a gente prova isso? Se a gente pegar um R
não negativo, tal que existem P0 até PR, no espectro primo de A. PR menos 1, né? Porque o PR vai ser o próprio P. Tais que o P0. Isso meio que fica embutido, né, na demonstração do outro caso também, mas é melhor a gente enfatizar aqui. Se isso aqui acontece, PR igual a P, olha só, como a gente tem isso daqui, em particular, ó, eu já tenho essa inclusão estrita, certo? Eu já tenho essa inclusão estrita aqui, ó. Então, pela definição, é muito fácil mesmo, rapidinho. Pela definição da altura de Q, essa quantidade de inclusões estritas aqui para baixo do Q, ela é limitada pela altura de Q, certo? Então, só que aqui agora, aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho R inclusões estritas. E aí aqui eu tenho mais uma inclusão estrita. Então, isso quer dizer que R mais 1 tem que ser menor ou igual à altura de Q. E aí, claramente, o R, então, tem que ser menor ou igual à altura de Q menos 1. Tá? Então, acabou. É só isso mesmo. A gente pegou um R qualquer que admite uma cadeia com R inclusões terminando em P, estritas. E a gente mostrou que esse número R ele é limitado pela altura de Q menos 1. Então, concluímos que isso daqui é verdadeiro, a altura de P é menor ou igual à altura de Q menos 1, e isso daqui é estritamente menor que a altura de Q, portanto, a altura de P é estritamente menor do que a altura de Q. Tá? E aí um corolário legal desse resultado é isso daqui. Ó. Um corolário ainda com a notação anterior, se a gente tiver dois ideais primos, um contido dentro do outro, com alturas iguais, então esses dois ideais têm que ser iguais. Isso aqui tem que implicar que P é igual a Q. Olha que legal. Se eu tenho dois ideais primos, um incluído dentro do outro, com a mesma altura, então eles precisam ser iguais, porque se eles forem diferentes, é imediato, né? A demonstração é muito fácil. Ó. Se P é diferente de Q, então, como eu tenho essa inclusão, o P está contido propriamente em Q, e aí pela proposição anterior, a altura de P vai ser estritamente menor do que a altura de Q. Isso aqui é uma contradição, porque a gente está assumindo que esses caras têm a mesma altura, tá? Então isso aqui é um absurdo. Tá bom? Então, muito legal esse corolário. Se eu tenho um ideal primo contido dentro do outro com a mesma altura, eles têm que ser iguais. Tá bom? Um outro resultado interessante que nós vamos ver hoje também, nesse vídeo, é o seguinte, ó. Vamos supor, A para nós aqui é um anel, né? Vamos supor que eu tenho aqui P, um ideal primo de A. Vamos supor que eu tenho P, um ideal primo de A. Vamos supor que a altura desse ideal aqui seja R. Vamos supor que ele tem altura finita, e eu vou chamar isso de R. E que, já que ele tem altura R, em particular, ele tem ideais primos que fazem esse papel aqui, ó. Então, vou dar nome para esses caras. Eu tenho R ideais primos aqui, que eu vou começar do zero, para a gente contar as inclusões certinho. Tais que isso aqui acontece. Tais que o P0 está contido propriamente no P1, e por aí vai, até chegar no PR, e o PR é exatamente esse ideal primo P. Tá? Então vamos supor que isso acontece. E aí, então, se a gente está numa cadeia, entre aspas, maximal de ideais primos que terminam em P, ela é maximal porque eu estou definindo, aqui, eu não estou definindo, né? Eu estou assumindo que a altura de PR, então, se isso aqui acontece, a gente consegue provar, então, deixa eu só escrever bonitinho, aqui tem que colocar um sejam, né? Porque eu estou no plural, isso, então aí eu tenho que colocar um ponto final, então, necessariamente em cada pedacinho dessa cadeia maximal de P, a altura de cada trecho, a altura de cada ideal primo desse, no iésimo termo, a altura dele é precisamente I, tá? Isso para todo I de 0 até R. Tá? Então, por exemplo, esse ideal primo P0 aqui, ele é minimal, porque a altura dele vai ser 0, a altura do P1 vai ser exatamente 1, isso porque a gente está pegando uma cadeia de ideais primos contida em P que resulta, né, cujo tamanho dela, cujo comprimento dela é precisamente a altura de P que aqui a gente está assumindo que é R.
Tá? A gente já sabe que esse resultado aqui é verdadeiro para o R, certo? Porque a altura de PR é a altura de P, que é igual a R. Mas a gente vai mostrar que isso é verdadeiro para todo I de 0 até R menos 1, porque para R a gente já tem. Tá? Então, como é que a gente demonstra esse resultado? Então, vamos pegar aqui um I de 0 até R menos 1. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, como isso aqui acontece, ó, como a gente tem essa inclusão ocorrendo até o iésimo termo, isso aqui acontece. Ó. Então, pela definição de altura de PI, aqui eu tenho I inclusões de ideais primos, todos contidos em PI. Tá? Então, por definição, esse número I, que é a quantidade de inclusões aqui, é menor ou igual à altura de PI. Certo? Então, essa desigualdade aqui a gente já tem. Tá? Agora basta a gente provar a outra desigualdade. Tá? A gente também já tem que essa altura aqui, a altura de PI é finita, por conta até do exercício da proposição anterior que a gente viu, como o PI está contido em R, ó, então a gente tem aquilo ali, como o PI está contido em P, então a altura de PI é menor do que ou igual à altura de P, que é R. Né? Então a altura de PI a gente está falando de uma coisa que é finita mesmo, tá? Não tem risco disso ter altura infinita nesse caso aqui. Agora a gente vai ver por que ele tem que ter, por que a altura dele não pode ser estritamente maior do que I. Tá? Então vamos dar um nome para essa altura de PI. Tá? Então chame, sei lá, S da altura de PI, já que isso é um número mesmo. Tá? Nosso objetivo é mostrar aqui agora que o S é menor ou igual a I. Tá? E para fazer isso a gente vai supor por absurdo que ele é maior que I. Então, supõe por absurdo que S seja maior do que I. Vamos supor por absurdo que isso acontece. Então, o que vai acontecer? Como essa é a altura de PI, existem, por definição, existem, sei lá, vou chamar aqui Q0 até QS-1, pertencentes ao espectro primo de A, tais que quando eu olho para essa inclusão, estrita de ideais primos aqui, ó, ela termina no PI. QS-1, isso daqui termina no PI, certo? E aí o que vai acontecer? Isso aqui acontecendo, o QS aqui é o PI, certo? Que é o QS é igual a PI. Com isso, o que vai acontecer? Ó? Assim, a gente tem essa inclusão agora até P, ó, Q0, contido propriamente até o QS-1, contido propriamente a QS igual a PI, e aí isso aqui está contido propriamente no PI mais 1, né? PI mais 1, até chegar aqui no PR, que é o próprio P, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? A gente tem que contar a quantidade de inclusões estritas aqui, né? Porque isso aqui é limitado por R, essa quantidade de inclusões estritas. Tá? Então, se a gente olhar para essa parte aqui, ó, isso aqui tem S inclusões estritas aqui, certo? Tem S inclusões estritas. E nessa parte aqui, ó, eu tenho R menos I mais 1 elementos, então em inclusões estritas eu tenho R menos I. Certo? Essa parte aqui, ó. Desse trecho aqui, eu tenho R menos I inclusões estritas. Então, isso quer dizer o quê? Ó? Isso quer dizer que essa quantidade de inclusões estritas aqui, que é S mais R menos I, tem que ser menor ou igual a R, que é a altura de P, certo? Isso aqui implica, então, que S mais R menos I tem que ser menor ou igual à altura de P, que é igual a R, certo? Acho que nem precisa fazer por absurdo, tá? Não precisa fazer por absurdo, porque olha só o que vai acontecer. Ó. Eu vou até deletar esse absurdo aqui. A gente não precisa fazer por absurdo, a gente vai concluir que o S é menor ou igual a I, tá? É absolutamente desnecessário usar uma linguagem por contradição aqui. Porque olha só o que vai acontecer.
Bom, as coisas continuam, né? Se eu tenho S como altura de PI é porque eu tenho S ideais primos aqui, eu tenho S ideais primos, eu tenho uma cadeia com S mais um ideais primos, em que o último é precisamente o PI, né? Então eu tenho S inclusões de ideais primos aqui para trás do PI. Então, por conta dessa desigualdade, olha aqui, ó, esse R vai embora com esse, e o que a gente vai ter é precisamente o I maior ou igual a S. Só que quem é S? Então S é menor ou igual a I, né? E aí, o S é o que a gente chamou da altura de PI. A altura de PI tem que ser menor ou igual a I. Então, a gente tem essa desigualdade, certo? A gente tem essa desigualdade. Então, ó, a altura de PI tem que ser menor do que ou igual a I e tem que ser maior do que ou igual a I. Então, essas coisas precisam ser iguais. Tá? Então, portanto, a altura de PI precisa ser necessariamente I. Tudo bem? E aí, em particular, em cada inclusão dessa daqui, ó, a gente tem uma inclusão saturada, né? Já que, ou seja, não tem, a gente não tem a gente não tem ideal primo aqui no meio mais estrito, de maneira estrita, porque senão isso aumentaria a altura de P, né? Se eu tenho mais um ideal primo aqui contido estritamente entre dois ideais primos aqui, no meio, pelo menos, né, que contém estritamente o anterior e está contido propriamente no posterior, a altura de P não seria R, seria pelo menos R mais 1. Então, em particular, quando a gente tem aqui uma cadeia maximal de ideais primos, que resulta precisamente na altura de P, cada, cada, é, cada inclusão dessa daqui é uma inclusão saturada, né? Não tem ninguém no meio desses dois personagens, tudo bem? E aí, para fechar o nosso vídeo, a gente vai provar mais um resultado interessante sobre a altura de ideais primos, que é o seguinte: se eu tiver nesse anel, né? A para nós aqui é um anel qualquer. Então, se a dimensão do anel onde eu estou trabalhando é R e eu tenho um ideal primo, eu vou chamar de M aqui, né? E aí vocês já podem imaginar o que vai vir pela frente. Então, se a dimensão de A é R e M é um ideal primo de A com altura máxima, ou seja, com altura de M sendo exatamente R, ou seja, a altura de M é a dimensão de cru do próprio anel A, então, meu amigo, não tem para onde correr. Esse ideal primo que eu tomei, M, com altura máxima, tem que ser um ideal maximal. Então, todo ideal primo com altura máxima, ou seja, a altura que atinge a dimensão do anel, necessariamente tem que ser um ideal maximal de A. Em outro vídeo, a gente pode discutir a recíproca desse resultado, tá? Que já não é tão simples. E aí eu vou deixar a curiosidade se é verdadeiro ou não. Não vou falar nada agora. Então vamos provar esse resultado. Esse daqui é um pouquinho mais rápido que o anterior. Então aqui como a altura de M é R, né? Então, por definição, como a altura de M é R, então existem, vou chamar aqui de P0 até PR-1 ideais primos de A, tais que eu consigo uma cadeia de ideais, tais que esses ideais estão encadeados dessa forma aqui. O último é justamente o M. Tudo bem? Bom, e aqui, como o M é um ideal primo, ele é próprio, né? Como o M é próprio, por ser um ideal primo, então existe, ele está em algum ideal maximal, com certeza. Então existe um M' pertencente ao espectro maximal, né? Por isso que eu coloquei esse Mzinho aqui, tal que o M está contido no M'. Tá? E aí, em particular, o M' é um ideal primo, certo? Em particular, M' é um ideal primo. Bom, e aí se essa inclusão que for estrita, a gente vai ter isso daqui, ó. Caso, né, se M está contido propriamente na M', então a gente vai ter uma cadeia de ideais primos, uma cadeia estrita de ideais primos com R mais uma inclusões, o que não pode acontecer, porque a dimensão é R, então o maior número de inclusões estritas de ideais primos encadeados tem que ser R. Então isso aqui vai acontecer, ó. Isso aqui implicaria que R mais 1
Bom, por definição, o R mais 1 tem que ser menor ou igual à dimensão de A, né? Só que a dimensão de A é R. Então, o R mais 1 seria menor ou igual a R, o que implicaria que 1 é menor ou igual a 0, que é absurdo. Tá? Então, não tem jeito. O M, esse M' ideal maximal que contém M, tem que ser o próprio M. Tá? Então, logo, o M é igual a M'. Agora, o M' por construção, né, ele foi obtido como ideal maximal. Então, não tem jeito. O M tem que ser um ideal maximal. É ideal maximal de A. Tá? Então, isso fecha a demonstração dessa proposição, que diz, só repetindo, que qualquer ideal primo com altura máxima, ou seja, com a altura dada exatamente pela dimensão de Cru do anel onde este cara é ideal, então não tem jeito, esse ideal primo tem que ser maximal. Tudo bem, pessoal? Então isso fecha esse vídeo de detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.